E hoje eu trouxe um assunto assim de extrema importância, apesar de ser um assunto que a gente não escuta muitas ministrações, né? Mas é de extrema importância e principalmente para nós mulheres, pelo fato da influência que a gente carrega, né? Quando Deus nos fez, Ele nos fez para influenciar. O que significa influência? Dentro. Fluir, é aquilo que flui de dentro de você. E Deus, Ele nos fez com esse poder de influenciar. É tanto que quando a serpente quis que o homem caísse, ele não foi direto para Adão, ele foi para Eva. Porque ele sabia que o poder de influência estava em Eva. E se ele ganhasse Eva, Adão estava no papo. Quantas esposas estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou dizer uma coisa. Você é uma mulher poderosa. Eu sei que se fala muito em empoderamento da mulher. E eu vou te dizer, uma mulher empoderada é aquela que vive influenciada pelo Espírito certo e não pelo Espírito errado. Uma mulher empoderada não é aquela que manda no marido, é aquela que manda no diabo. Aleluia. Porque mandar no marido é influenciada pelo Espírito errado. Mas mandar no diabo é influenciada pelo Espírito certo. E os cão que estiver perto tem que sair. Amém, meninas? E eu quero falar com você hoje à tarde a respeito de honra. Diga comigo, honra. Você sabe que o inferno não aguenta ouvir esse nome? Honra. Mas nós não estamos aqui para agradar o diabo, e sim para agradar a Deus, não é? E sabe, meninas, pense num assunto hoje em dia difícil, porque a gente vê tanto desrespeito, sim ou não? Você vê tanta gente voltado para si mesmos. As pessoas vivem hoje assim, sabe? É a necessidade dela. É o meu umbigo. É o que eu estou precisando agora. Ela quer atenção, ela quer ajuda. Sabe? Pessoas que elas não sabem honrar, mas elas querem toda a atenção do mundo. Até parece que o mundo só gira em torno do umbigo dela. Eu não sei se você conhece algumas mulheres que elas são assim. Elas só ligam para você se estiver precisando de ajuda. Mas nunca liga para te honrar com um bom dia, como você está? Aleluia. Quando o telefone toca, você já sabe, é pepino, é bronca. Né? Por quê? Porque ela não tem costume de te honrar com um bom dia e dizer assim, eu liguei só para saber se você está bem. Aleluia. Eu sei que hoje vai ser uma tarde bem silenciosa, mas eu não estou preocupada com isso. Sabe, uma vez eu estava estagiando, né? Eu sou da área de saúde e eu estava estagiando no centro cirúrgico. E um dia eu estava pregando sobre esse assunto e a igreja estava tão silenciosa. E eu cheguei em casa, eu disse, Senhor, por que tem assunto que o povo vibra tanto? Mas aqueles assuntos que verdadeiramente nos libertam, o povo fica tão calado. E o Senhor me respondeu, Ele disse, você lembra quando você entrava no centro cirúrgico para auxiliar naquelas cirurgias? Eu disse, lembro. Ele disse, o paciente estava calado ou estava gritando? Eu disse, estava calado. Aí o Senhor disse, porque ele estava anestesiado. Mas o fato dele estar calado não queria dizer que o médico não estivesse removendo o que não prestava. E aí o Senhor disse para mim, todas as vezes que você estiver ministrando e tiver muita gente calada, não se preocupe, eu sou o médico dos médicos, eu estou tirando o que está fazendo mal. Então assim, fique bem tranquila. Se quiser dar glória a Deus, se não quiser também, eu vou entender que não é por isso que o médico do médico não está trabalhando. Amém? E qual a importância, Rosana, da gente estudar sobre esse assunto? Queridos, a primeira vez que honra foi citada na palavra de Deus, foi um mandamento que Deus deu para Moisés. Só que eu não vou ler lá na Antiga Aliança a primeira vez que ele foi citado, porque Paulo repete o mesmo mandamento na Nova Aliança. Em Efésios, no capítulo 6, se você trouxe Bíblia, abre sua Bíblia comigo. Isso aqui é Paulo falando de um mandamento que Deus tinha dado a Moisés, lá na Antiga Aliança, e Paulo está repetindo aqui. E aí, Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele diz assim no verso 2 de Efésios 2, honra
honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe, o fato da Bíblia estar pedindo honra aqui a pai e mãe, não quer dizer que não está extensiva a todas as autoridades ou pessoas que nos envolvem. Né? Eu não tenho tempo hoje de abrir todas as passagens da nova aliança de preferência para mostrar que você precisa dispensar honra para seu marido. Você que é mulher casada, você precisa dispensar honra, né, para o seu pastor. Você precisa dispensar honra para o seu filho. Quando Jesus fala de honra, eu gosto muito. Ele diz assim, olha, aquele que me recebe, recebe o Pai. Então, ele já está falando de uma honra em cima, né? Aquela honra máxima. Mas ele diz assim, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, também vai receber do profeta do galardão. Então, ele está falando das autoridades eclesiásticas que ele deixou na igreja. Mas aí ele disse, mas também quem honrar um dos meus discípulos, ele está falando daqueles que estão na sua linha de comando, igual a você. Mas ele não para aí, ele disse, e aí se honrar um desses pequeninos, ainda assim terá galardão. Então, Jesus fala de uma honra para quem está acima de você, para Deus, para quem está acima, como homem aqui na terra, para quem está no seu nível, mas para também quem está embaixo de você. Então, a honra tem que ser dispensada em todos os níveis. Diga, eu sou uma mulher honrosa. Amém? Amém mesmo? Amém. Diga pelo menos pela fé. Amém? Então, aquela mulher que sabe honrar. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, aí ele diz no verso 3, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. E eu quero meditar com você nisso. O que é ir bem? Ter sucesso. Você sabe que gente desonroso não dá certo em nada? Mas uma pessoa honrosa que sabe honrar, a honra traz o sucesso que você precisa. Aleluia. Deixa eu te dizer, a honra faz você ser o sucesso que Deus te chamou para ser. Amém? E não só isso, ele diz para que você seja de longa vida sobre a terra. Você sabe que quando você honra, vida é liberada para você aqui na terra? Sabe, vendo esse versículo, o que eu percebo? É que Deus não determinou a data da sua morte, quem determina é você. Porque se você é uma filha que não honra pai e mãe, nem marido, nem pastor e nem ninguém nessa terra, você está a cada dia com uma desonra, assinando teu atestado de óbito. Aleluia. Mas se você for uma mulher honrosa, você vai precisar fazer uns loiros no seu cabelo. Porque mulher não fica velha, fica loira. Aleluia. Amém, gente? Então, honra, queridos, é algo que determina muito na nossa vida, sabe? De uma forma geral. A gente precisa estar meditando para a gente saber, rapaz, será que eu estou sendo essa mulher de honra que Deus me chamou para ser? E não só sendo, mas influenciando como Deus me chamou para influenciar. E eu vou mostrar para você na Bíblia uma mulher que influenciou por causa de uma atitude de honra. Mas antes de chegar lá, eu só queria dizer para você o que é honra. Honra é valorização, sabe? É você valorizar quem está perto de você. Querida, deixa eu te dizer, não desconsidere quem Deus colocou perto de você. Você quer saber de uma coisa, você não sabe quem está sentado ao seu lado. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, você não tem ideia de quem está sentado do seu lado. Aleluia. Rapaz, você não tem ideia, porque eu vou te dizer, Deus pode dar um reviravolta na vida dessa mulher. Honra é olhar favorável. Sabe quando você olha para uma pessoa favoravelmente? Não é aquele olhar só para querer criticar, para dizer, ih, nem sabe se vestir, não soube combinar as coisas direito. Não, aquele olhar favorável. Gente, é tão difícil hoje em dia você encontrar alguém para te valorizar. Sim ou não, gente? Mas isso é honra. Aí, honra também... Honra, meninas, não é reação. Eu não sei se você já pensou assim. Rapaz, se meu marido merecer, eu faço. Também se ele não me merecer, né? Aí eu quero te dizer, isso é uma reação. Mas honra não é reação. Honra é uma ação.
Você faz independente de. Você faz porque não é o que o outro faz que determina quem eu sou, é o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Quem determina quem eu sou é o Pai que escreveu a palavra, não homem nenhum que está perto de mim. Amém, queridas? Então, honra é uma atitude de coração. Às vezes as pessoas querem assim dizer, se fulano fizer para mim, eu faço para ele. Isso é network. Não é honra. Amém? Honra é você... Sabe que honra não faz que você nunca seja esquecida? Quando você é uma mulher de honra, querido, Deus vai fazer pessoas ficar acordadas para lembrar de você. A honra, né, a gente precisa entender que tem muita gente que deixa de honrar outros por causa de uma palavrinha chamada bajulação. Tem gente que confunde honra com bajulação. E eu queria dizer para você, qual a diferença, Rosana, de honra e bajulação? Bajulação é quando você faz algo para ter algo em troca do outro. Isso é bajulação. Você faz algo já esperando. Pelo menos um muito obrigada ela tem que lhe dar. Ou então ela tem que retribuir de alguma forma. Isso é bajulação. Porque honra é uma atitude de coração. Se não vier nada de lá para cá, Deus me retribui. Aleluia. Aleluia. O problema, sabe, gente? Uma vez Jesus disse, olha, se você faz algo para receber glória de homem, você já tem o seu galardão. Isso é bajulação. Mas quando você faz para o céu se abrir sobre a sua cabeça e abrir portais que você nunca entrou, isso é honra. Porque a honra cria um ambiente de milagre. Oh, glória a Deus. Amém. E aí, o bajulador quer sempre receber. O bajulador trabalha assim, toma lá, dá cá. Eu fiz por você. Ah, mas fulano nem disse um muito obrigado. Queridos, e daí? Se você fez de todo o coração, tem recompensa para você. Amém? Honrar é considerar os outros, né? Você sabe que Deus fez Lúcifer maravilhoso, né? Tudo que Deus faz é bom. Diga, tudo que Deus faz é bom. Até o diabo Deus fez bom. Deus fez ele bonito, cantando bem, ungido, cheio de pedras preciosas, ouro, ornamentos. O cara era o cara. Ele era tão bom, que ele disse assim, rapaz, eu quero ser igual a Deus. Eu sou bom demais para estar sujeito a ele. Porque geralmente tem essas atitudes, né? Se eu posso ser igual, por que eu estou abaixo? Essas pessoas que não querem se submeter a ninguém, sabe? Porque é tão bom. Eu vou te dizer, isso é uma atitude que veio lá de Lúcifer. E foi por isso que ele caiu, porque Deus resiste ao soberbo. E Deus não divide a honra e a glória dele com seu ninguém. Amém? E aí Lúcifer disse, rapaz, eu quero ser igual a ele, porque ele era bom demais. Mas sabe, na honra não existe orgulho, na honra não existe vaidade, na honra não existe competição. Meninas, nós não estamos aqui para competir. Quem é mais arrumada, mais cheirosa, quem tem o cabelo mais bonito, quem é mais ungida. Nós não estamos aqui para uma competição. Nós estamos aqui como um corpo de Cristo. Aleluia. Amém? E aí, às vezes a gente vê isso, por exemplo, nos casamentos. Você sabe que tem mulher, eu já conversei com mulheres, né? Eu trabalho muito com mulheres, já conversei com mulheres, Eveline, que disseram assim para mim, Rosana, mas eu ganho mais do que ele, falando do marido. Sabe que ela não honrava o marido como ele merecia, porque afinal de contas, ela ganhava mais do que ele. E eu vou dizer uma coisa, nós precisamos honrar nossos maridos, queridas, porque Deus os fez cabeça do lar. Quem fez? Quem? Não foi o diabo, foi? Certo, quando Deus coloca o homem, o que é ser cabeça, Rosana? É ser autoridade, é aquele que tem uma honra, uma primazia dentro das nossas casas. Quantas mulheres dão o melhor para os filhos e não para os maridos? Não é? E às vezes não sabe por que a vida financeira não avança, porque, sabe, a gente precisa entender qual é o nosso lugar. E aí um dia essa pessoa disse para mim, eu ganho mais do que ele. E eu disse para ela, eu disse, certo, quer dizer que o seu dinheiro compra a posição de autoridade agora no reino de Deus? Porque pelo que eu conheço, Deus não se vende. E para você ser cabeça sobre a sua casa, só se o seu salário comprasse Deus e ele não se vende. E o que ele estabeleceu está estabelecido. Aleluia. Obrigada, Carol.
pelo seu aleluia. Amém. E um dia, meninas, eu fui convidada para estar na casa de uma mulher muito famosa, conhecida mundialmente, uma cantora famosíssima, né? Evelino conhece, não sei nem se a Evelino estava comigo nesse dia. Estava não, mas você sabe, né, do que aconteceu. E ela me chamou na casa dela porque queria conversar comigo a respeito de algo que me chocou. Ela disse: Rosana, meu marido, ele é um servidor público, então ele tem o salário dele, né? Só que a famosa sou eu, quem ganha muito dinheiro sou eu, quem sai para o show sou eu, quem canta à noite sou eu, quem cansa sou eu. Então ele não merece ter a vida de acordo com o meu salário. Ele vai ter a vida de acordo com o salário que ele ganha. Eu vou dizer uma coisa para você, queridas. Isso não é casamento, porque casamento, a Bíblia diz, é conjugal. Conjugal significa o mesmo jugo. Isso aí é jugo desigual. Isso é coisa do cão dos infernos. Como é que eu estou num relacionamento e eu tenho direito a um estilo de vida e meu marido tem outro direito a outro estilo de vida porque eu não quero honrar ele, porque eu ganho mais do que ele? Que coisa do inferno. Amada, eu vou te dizer uma coisa, é por isso que tem mulheres que não podem ter dinheiro. Vocês estão entendendo? Porque se dinheiro subir para a tua cabeça, você não é digna de ter. Aleluia. Aleluia. E eu olhei para aquela situação e eu disse, que lamentável. Então ela estava dizendo, olha só o carro que ele comprou, o salário dele não dá para pagar esse carro, o meu dá. Em outras palavras, eu pergunto, que relacionamento miserável é esse? De alguém não querer honrar o marido por causa que ganha mais. Isso não é honra. Diga, isso não é honra. Amém, gente? E a honra, ela transforma ambientes, queridos. A gente precisa entender que honra não é educação. Você sabe que tem gente que às vezes confunde honra com educação. Pessoas bem educadas que chegam num lugar e fazem, oi, boa tarde. Sabe aquele amorzinho cor-de-rosa? Boa tarde, querida, graça e paz. Aquela voz aveludada. Isso, queridos, isso é só educação, respeito. Isso não é honra. Honra é uma atitude do coração. Não é aquele cumprimento doce que sai da sua boca. Porque um dia Jesus disse assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Honra é uma coisa de dentro. Aleluia. Aleluia. E até porque se honra fosse só respeito e educação, eu vou te dizer uma coisa, queridos, o negócio estava ruim. Então, a gente precisa entender que honra, sabe que respeito pode ser demonstrado por palavras, mas honra sempre vai te custar algo. Diga comigo, honra sempre vai me custar algo. E o que você está disposto a fazer por quem você quer honrar? Aleluia. Aleluia. Honra, ela precisa ser materializada, né? E o que é desonra? Desonra é tratar coisas santas, meninas, como comum. Sabe, as posições de autoridade que Deus criou são santas. E a gente não pode tratar como comum. E eu vou te contar uma história, antes de entrar na história da mulher. Um dia Jesus chegou numa cidade, eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. E disse que ele chegou lá e ele começou a fazer tantas coisas maravilhosas. E algumas pessoas, honrando ele, olharam com aquele olhar favorável e disseram assim, rapaz, que coisas maravilhosas. De onde vem tanta coisa gloriosa da vida desse homem? Diga, honra. Sabe aquele olhar favorável? Mas aí, de repente, se levantam uns e dizem assim, gente, isso é o filho de Zé e de Maria. Sabe, esse homem é filho de Zé e de Maria. Eles cresceram aqui junto com a gente cresceu brincando. Diga comigo, desonra. Sabe, uns olhavam com honra, valorizando, outros olharam como uma pessoa comum. Como é que você tem olhado para seu marido? Você sabe qual é o maior perigo da desonra? Intimidade. Quando você é íntimo demais com uma pessoa, você trata ele com desonra, onde você tem que honrar, porque ele é tão íntimo seu. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso pode roubar de você o milagre que você está precisando.
Sabe por quê? Porque na hora que esse povo olhou para Jesus e disse, é só o filho de Zé e Dona Maria, não receberam nada dele. A Bíblia diz lá em Marcos 6 que Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde. Queridos, olha, queridas, a Bíblia dizer que Jesus não pôde fazer algo é muito sério, sim ou não? A desonra faz com que Deus não possa. Aí você diz, Rossana, o que é que Deus não pode? O que é que Deus não pode? É operar milagre num ambiente de desonra. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Diga, ele não pôde. Por quê, Rossana? Porque o povo olhou para ele como alguém comum demais. E precisava olhar com aquela atitude de honra, porque ele era santo. Oh, glória a Deus. E disse que ele não pôde. Então presta atenção, queridos, como é sério. Mas um dia, Jesus foi passando e Bartimeu olhou para ele e gritou assim, filho de Davi. Você sabe o que significa essa expressão? Significava exatamente reconhecendo, esse é um enviado de Deus. Esse é aquele descendente de Davi que a gente estava esperando. Ele é o Messias. Veja a diferença de você olhar para alguém reconhecendo o que Deus é nele, ou você olhar como alguém comum. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou para Bartimeu. O povo querendo calar ele. Jesus, traga ele aqui. Sabe que Jesus reconhecia a honra? Traga ele aqui. O que é que você quer? Jesus, eu quero tornar a ver. Ele disse, então veja. E ele recebeu o milagre na hora. Então, todas as vezes que você tem uma atitude de honra para alguém, você ativa o seu milagre. Quando a gente costuma dizer assim, da unção que a gente honra é da unção que a gente recebe. Não é assim? É porque se você ativar a unção que está na minha vida, me honrando hoje à tarde, a unção que está em mim, opera o milagre que você quer. Aleluia. Aleluia. Se você olhar para a pastora Eveline, não como uma mulher, é uma mulher, a esposa do pastor, que veio aqui e já está aí. Sabe de uma coisa? O que é, menina? Meu Deus do céu. Aleluia. Quando você olha para alguém com atitude bem comum, você não ativa, querido, o poder que está na vida daquela pessoa. Presta atenção aqui, gente, que alvoroço é esse. Deixa eu dizer algo a você. Sabe quando você olha para seu marido só como aquele Zé Ninguém? Quer fazer nada da vida, eu que banco tudo. Se não for eu nessa casa, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Ele nunca vai ser para você o que Deus o chamou para ser. Aleluia. Sabe quando você olha para seu pastor pregando e você diz, se fosse eu, pregava muito melhor. Você nunca vai receber da unção da vida dele. Aleluia. 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 Nunca trate quem você precisa honrar como alguém comum. Aleluia. Porque, queridos, o mundo já faz isso. E a gente está aqui para mudar a nossa história. Rossana, mas você acha que a gente vai mudar o mundo? Querido, eu posso não mudar o mundo, mas quem está ao meu redor eu mudo. Aleluia. 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 Então, vamos lá para a história da mulher. Mateus capítulo 26. Corra lá. Abra a sua Bíblia. Agora Jesus disse, quem der apenas um copo d'água tem galardão. Agora, querido, uma água gelada de coco, eu acho que o galardão aqui vai ser dobrado, feito tapioca. Mateus capítulo 26. Aleluia. Diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, não tem nem nome, apenas uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, verso 8. Opa, está aqui, que bênção, está aqui, né, para a gente acompanhar. Verso 8.
Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Deixa eu dizer algo para você. Pessoas desonrosas, elas nunca estão dispostas a fazer nada. Elas estão dispostas a olhar o que você está fazendo e criticar. Você hoje vai detectar muita gente desonrosa aqui. Você conhece pessoas desonrosas? Que você diz assim: vai levar o dízimo, para o teu pastor, para o pastor daquela igreja. Agora tu está dando dinheiro a homem. Gente desonrosa, que não está disposta a fazer nada e está pronto só para criticar a honra que você quer dispensar a quem merece. Aleluia. 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 Sabe, mulheres que não têm capacidade de honrar a família em nada. Quando vê uma mulher honrando, deixa de ser besta, larga de ser besta, menina. Tu tá doida, que mundo que você vive? Aí você diz: o mundo celestial. Aleluia. Aleluia. Então tem gente que está pronto só para assistir quem está fazendo alguma coisa e criticar. Conhece alguém assim? E aí quem está assistindo, como é que ele está pensando? Rapaz, para que desperdício é esse? Podia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Não é? Porque tem gente, querido, que é assim. Lá fora no mundo, nada é caro. Um ingresso no Rock in Rio é barato. Paga 12 meses, passa 12 meses pagando, está tudo certo. Mas comprar um livro para se edificar espiritualmente, ou pagar para vir para um evento, e agora esse povo está cobrando para pregar a palavra. Querida, essa palavra que você está ouvindo não tem dinheiro que pague. Eu duvido. Vocês estão entendendo isso? Então, pessoas desonrosas, eles estão sempre querendo dizer a quem gosta de honrar: como é que você vai gastar o dinheiro com isso? Porque desonroso é assim. Ele pensa que é um gasto. O honroso, entende, é um investimento. Gente honrosa investe. E eu vou dizer algo para você: se você for conversar com pessoas que entendem de aumento, de mercado financeiro, você sabe que quem entende de mercado financeiro sabe de uma coisa? Não se aumenta guardando, se aumenta investindo. Eu vou dizer para esse lado. Não se aumenta guardando, se aumenta investindo. Diga comigo: honra é um investimento. Aleluia. E eu sei, queridos, que aqui foi para a vida de Jesus. Mas você sabe que isso vale para pessoas também que estão aqui do nosso lado. A honra que a gente dispensa. Amém? E eu vou dizer algo, meninas. A sua obediência a Deus não precisa fazer sentido para ninguém. Só para você e para Ele. E ponto final. Aleluia. Se você sabe que tem pessoas que não têm estrutura para ouvir o que você está fazendo para Deus, para o reino ou para as pessoas que estão perto de você, fique calada. Mas não perca o seu galardão. Não deixe que gente sem visão dê pitaco na sua vida de honra. Amém? E aí, o que ela está fazendo ali, Jesus está entendendo. Diga comigo: Jesus está entendendo. Né? E aí, queridos, a gente percebe que a atitude de honra sempre escandaliza desonroso. Você pode dizer, pode baixar um pouquinho esse som, por favor? Você pode dizer isso comigo: a atitude de honra sempre escandaliza desonroso. Alguém já ficou escandalizado com o teu dízimo, porque você devolve dízimo, porque você dá oferta? Pois pronto, gente desonroso. Se você não puder influenciá-los, cai fora. Aleluia. Vamos lá, verso 9. Olha o que ele diz: pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Amado, olha, tem gente que não tem visão de reino. E não deixe gente sem visão determinar para onde você vai canalizar a sua honra. Amém? Amém mesmo? Amém. Não deixe. Tem gente que não tem visão. Menina, tu já vai de novo para essa igreja?
Menina, de novo tu vai para o culto, tu não já foi domingo e vai hoje de novo. E menina, e de novo tu está orando. E menina, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem gente que não tem visão. Não deixe eles alterar o curso da sua honra. Aleluia. Amém. E a gente precisa entender, sabe, meninas? Eu estava fazendo um estudo e eu vi uma coisa interessante. Você sabe que nunca houve, nunca da história da humanidade, e ninguém igual a você. Não tem ninguém que já teve o teu DNA. Não tem ninguém que já teve tua impressão digital. Não tem ninguém. Você sabe que até a tua orelha direita é diferente da esquerda. Ninguém tem duas orelhas iguais. Não tem ninguém que tem as pupilas do olho igual a você. Diga, eu sou única. Deus te fez e jogou a forma fora. O que isso quer dizer? É que se Ele te fez assim, é com um propósito. Tem algo que Deus precisa de você nessa terra. Gente, você já prestou atenção que ninguém faz as coisas como você faz. Rapaz, você faz um bolo, tua colega gosta, pede a receita, vai fazer, não fica do mesmo jeito. É impressionante. Por quê? Porque só você faz as coisas do jeito que você faz. E isso é porque, me pergunto por quê? Porque Deus tem algo que só você pode fazer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem coisas, querida, então eu não posso, amada, dar o controle da minha vida nas mãos de uma pessoa sem visão para dizer aonde eu devo canalizar meus recursos, se eu devo dar dízimo, se eu não devo dar, se eu devo congregar, se eu não devo. Eu não posso. Sabe por quê? Porque se você jogar videogame, você perde uma vida e chega outra. Sim ou não? Mas essa daí que está aí com você, só tem essa. E se você perder, não vem outra não. Porque lá em Hebreus, no capítulo 9, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois vem o juízo. Não tem essa história de kardecismo. Eu vou voltar para pagar o que eu fiz na outra vida. Isso é cão puro. Cuidado com os enganos, os engodos de Satanás. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 9, só tem uma vida, querida. Então não pega essa vida que você tem, que Deus te deu, que você é única. Ninguém é como você para desperdiçar ou colocar nas mãos de quem não tem visão nenhuma de honrar, para querer tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu estou aqui hoje e eu quero lhe dizer, hoje é 22 de fevereiro. Se você se posicionar com atitude de honra hoje, não acabará fevereiro. Aleluia. Não acabará fevereiro. Deus vai te surpreender. Porque a atmosfera de honra vai tomar conta do teu ambiente. Nunca mais você será a mesma. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí a gente entende, aí Jesus diz assim no verso 10, né? Depois que eles disseram, rapaz, podia, mas deixa eu te dizer uma coisa, como o povo se incomoda de honra e oferta a Deus, não é não? Você sabe que ninguém liga, que ninguém vai para um bar beber e virar a perna, porque toma a última deira, a saideira, o pé na bunda, tudo que tem direito. O povo não liga com quem gasta todo o dinheiro com droga. O povo não liga, pelo contrário, tem uma peninha de vamos ajudar. Agora, diga que está bancando o reino de Deus para você ver o cão se manifestar. É ou não é? É ou não é, meninas? A minha pergunta é, quem vai determinar? É a Bíblia ou é o que o povo diz? Graças a Deus. E aí Jesus, a Bíblia diz, mas Jesus sabendo disto, disse-lhe, por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres, vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Aí ele diz no verso 2, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Interessante, né? Interessante, como é bom ser guiado pelo Espírito Santo, não é, gente? Sabe, porque nesse texto, esse aqui não é o texto de Maria. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que ela também derramou um bálsamo puro aos pés de Jesus. Isso aqui é um texto de uma pecadora na casa de Simão. É outra mulher, que nem nome tem, não chama ela de Maria.
A outra é Maria. Mas o que é que eu quero dizer para você? Ela foi sensível o suficiente. Tantos homens letrados ali perto de Jesus, doutores, né? Tanto homem sabido. Mas sabe, não tiveram a sensibilidade de captar que ele merecia uma honra. Mas uma mulher pecadora, ela captou, ele merece essa honra. E ela captou que aquela oferta não era só um óleo derramado, era uma parceria com o que Deus estava fazendo na terra. Veja, ele disse, é para o meu sepultamento. Meninas, você sabe por que a gente está aqui? Porque ele morreu e ressuscitou. Então, essa oferta que essa mulher estava lançando era uma parceria com o que Deus estava fazendo na terra por intermédio de Jesus. Gente, eu vou te dizer, às vezes você lança uma oferta na vida de alguém ou no reino de Deus e você pensa que é só uma quantia, é uma parceria com o que Deus está fazendo. Ei, é uma parceria com o que Deus está fazendo. Quando você traz seus dízimos, suas ofertas, é você se associando com Ele. E o povo querendo te enganar. Você dizendo, vai dar para homens? Não, querida. Vocês estão aqui? E aí, ela estava ali, ela entendia. Aquilo era uma oferta profética, digo, uma oferta profética. Então, querida, eu vou te dizer, seja o que Deus chamou você para ser, ainda que não faça sentido para ninguém, mas eu vou lhe dizer uma coisa, não morra sem existir. Aleluia. Aleluia. Não morra sem viver seu propósito aqui na terra. De repente, querida, você nunca vai chegar aqui no púlpito, sabe, para pregar a palavra, porque 3% de vocês chegarão aqui. Mas tem 97% de mulheres aqui, que simplesmente vão estar servindo em algum lugar, ou então Deus te chamou só para empreender, ganhar muito dinheiro para bancar o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus precisa de mulheres bem-sucedidas. Meu Deus do céu. Amém? E aí, a gente precisa entender que Deus nos quer, mulheres, olhando para o que Ele está querendo fazer no mundo. Deus nos quer olhando para o que Ele está querendo fazer em Jataí. E nas redondezas. E no Goiás. E no Brasil. Deus te quer com esse olhar, amados. A gente precisa entender que Deus chama pessoas para preparar um caminho à frente dele, sabe? E a gente precisa entender isso. Esteja pronta para que Deus possa tocar a terra por teu intermédio. Aleluia. 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 Amém? Diga, eu estou pronta para que Deus possa tocar essa terra por meu intermédio. Aleluia. 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 Sabe, gente, o nosso trabalho como crente na terra não é só sermos bonzinhas, não. Porque o povo pensa assim, crentezinha, né? Bichinha, não briga com ninguém, é tão boazinha. Não, querido, o nosso papel não é só esse, não. Ser pessoas melhores nessa terra, não. Sabe qual é o nosso papel aqui? É fazer com que pessoas olhem para nós e digam assim, o que é que te faz investir tua vida nessa causa? E eu vou fazer uma pergunta a você, porque eu quero mexer mesmo com você hoje. Em que você tem se deixado desgastar? Porque é tanta mulher desgastada com tanta coisa na vida, mas nem congrega. Ou então congrega e nem dízimo devolve. A minha pergunta é, queridas, sabe, a gente precisa viver ao ponto das pessoas olharem para nós e perguntar, o que é que te fez deixar a tua vida em Fortaleza? Uma empresária bem-sucedida no ramo dos negócios e da saúde, largar tudo e você ouvir por causa de uma visão, por causa de uma palavra que o meu Deus liberou. Rapaz, isso é vida. Aleluia. Aleluia. A minha pergunta é, as pessoas perguntam a você, o que é que te faz amar tanto esse Jesus? O que é que te faz levar teus recursos, tua energia, a tua criatividade
para essa igreja ou para o reino de Deus, o que te faz? Porque se as pessoas não estão te perguntando, querida, eu vou te perguntar, te dizer uma coisa: tem alguma honra que você não está dispensando a quem merece? Porque honra sempre vai custar algo de mim. As pessoas já me perguntaram: Rosana, o que é que te fez largar 23 anos de profissão? Eu disse: o que fez? O amor. Porque amar a Deus não é só na hora do louvor levantar as mãos e chorar e dizer: eu te amo tanto, Jesus. E sair daqui e não estar disposta a fazer nada que Ele pede. Isso é hipocrisia, queridos. Aleluia. Eu sei que eu tenho um chamado, que eu tive que largar tudo mesmo, para andar por aí pregando a palavra. E talvez você não tenha o mesmo chamado. Mas o que é que te faz honrar aquele marido que o povo não dá nada por ele? Será que você pode dizer: o amor, aquele que me criou e criou o casamento para dar certo? Aleluia. O que é que te faz honrar tanto tua família, que tu todo dia põe a mesa para eles? Porque o lugar da mesa é santo. E você não põe porque está com preguiça de lavar a louça, mas você tem aquele amor, aquela dedicação de pôr a mesa, de tirar a mesa. O que te faz? E você dizer: o que me faz? Aquele que habita em mim. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O que te faz? Está dando telefonema para fulano: fulaninha, tu está bem? Mulher, está precisando de alguma coisa? O que te faz? Né? E a gente precisa entender, sabe, meninas, que a gente serve a um Deus abundante, não se economize. Quem sabe o Deus abundante que tem não vive se economizando. Tem gente que é tão econômica até num aperto de mão. Você vai dar a mão, ela bota só a ponta dos dedos. Querida, em nome de Jesus, pare de se economizar. Aleluia. Aleluia. Viva a versão completa de quem você é. Não passe por essa vida vivendo sua versão pela metade, querido. Se tem alguém que não merece economia, é Deus. Amém? E se você investir no que Deus está fazendo, Ele vai garantir que nada te falte. Você crê nisso? Que nada seja desperdiçado na tua vida. Deus vai garantir que as pessoas certas te vejam. Deus vai garantir que as pessoas entendam o que existe em você, que Ele colocou de melhor. Deus vai garantir que as pessoas te valorizem. Deus vai garantir que as pessoas certas estejam perto de você e as erradas vão para longe de você. Deus vai garantir que você seja protegida. Deus vai garantir que seu coração seja restaurado. Deus vai garantir, mas traga tudo de você. Aleluia. Traga tudo de você, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos. Sabe, querida, para a igreja que você serve, para o ministério que Deus tem para você. Amada, em nome de Jesus. Rosana, eu já me doei tanto e me decepcionei. E daí? Aleluia. E daí? Deus também não se decepcionou, não? Hein, queridos? Você já pensou se Deus tivesse dito: olha, Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Adão e Eva colocou no jardim, onde tinha tudo, disse: coma livremente. Meu filho, eu lhe dei tudo. E de repente o homem troca o governo de Deus pelo governo do diabo. Eu lhe pergunto, já pensou se Deus tivesse: eu estou decepcionado com esse negócio de filho. Eu não quero mais saber de filho. Porque tem mulher assim: não quero mais casar não, me decepcionei com o homem. Deixa eu lhe dizer, porque você escolheu errado. Aleluia. Mas tem homem bom na terra. Aleluia. E se você nunca provou de um casamento que é o casamento do tipo de Deus, e você crê, se não existir, Deus cria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E tem gente assim: já me decepcionei tanto com a igreja. Eu vou te dizer uma coisa, queridas. Pensa aí em Deus. O filho, porque a Bíblia diz lá, na Nova Aliança, não sei se é em Mateus, Adão, filho de Deus. Não era uma criatura. Filho de Deus. Decepcionou o Senhor. O que ele fez? Não tem problema, eu tenho outro filho. Jesus.
E esse valeu a pena. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Querida, não é porque um homem te decepcionou que todos os outros estejam na mesma categoria. Eu não me decepcionei com liderança da igreja, mas eu vou lhe dizer, se você orar, Deus vai te conduzir para estar debaixo da autoridade certa. Tem muito homem e mulher tirando sangue de tapioca para manter o reino de Deus. Dando a vida, se associe com quem merece sua associação. Aleluia, aleluia. E afinal de contas, quando foi mesmo que Jesus te decepcionou? Então por que você vai deixar a igreja de Deus por causa de homem? Aleluia, aleluia, amém. Invista, querida, a postura do seu coração na postura do coração de Deus. Sabe de uma coisa? Invista suas palavras nas palavras de Deus. Invista o seu tempo no que Deus quer para fazer. Faça uma parceria com Deus. Ajude Deus a tocar nessa terra através de você. Amém? Escolha o lado. Diga aí para sua irmã, escolha o lado certo. Aleluia, 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 aleluia. E, gente, deixa eu dizer algo para você. Você sabe que escolher entre ruim, bom e ruim é fácil, não é? Isso é ruim, quero não, isso é bom, eu fico. Mas escolher entre o bom e o melhor é mais difícil. Sim ou não? Eu estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, atendendo paciente no final de semana, né? Trabalhando com meu marido, tudo bem. Congregando, servindo na igreja, que maravilha. De repente, o Senhor disse para mim, seu tempo de fisioterapeuta acabou. Eu quero você agora estudando para pregar a minha palavra. Ser fisioterapeuta era bom? Eu amava. Sabe, alguém pode gostar de fisioterapia igual a mim, mas mais do que eu, ninguém nunca vai gostar. Porque eu dediquei minha juventude para estudar. Porque eu sempre fui estudiosa. Vocês estão entendendo isso? E de repente Deus estava me oferecendo outra coisa. Então era o bom pelo melhor. E escolher entre o bom e o ruim é fácil, mas entre o bom e o melhor é aí que o bicho pega. Porque nem sempre a gente está disposto a abrir algo, mão do bom, em favor daquele que sempre tem o melhor. Mas eu aprendi uma coisa, meninas. Deus nunca vai perder para homem nenhum no quesito dar. É impossível você liberar algo para ele não te dar algo maior e melhor. Amém? Amém mesmo? Vamos terminar o que Jesus disse aqui. Mateus 26, 13. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho. Está sendo pregado aqui? Em Jataí? Está ou não está? Será também contado o que ela fez para memória sua. Você sabe que quando a história da sua vida for contada, não vai ser a partir da honra que você nunca liberou, mas vai ser a partir do que você decidiu honrar a Deus. Sua história vai ser contada a partir daquilo que você decidiu honrar seu marido, honrar seus filhos, honrar sua profissão, honrar seu pastor, honrar sua igreja, honrar o chamado que Deus tem para você. Sua história de vida vai ser contada a partir do que você fez, não do que você nunca fez. Você sabe que tem mulheres que vão passar para essa terra e na lápide dela só vai ter a data do nascimento e do morrimento, se é que existe essa palavra, do falecimento. Mas no período entre morte e vida e morte, no percurso que estava aqui na terra, nunca fez nada, porque não se conta a história de quem não fez nada. Se conta a história de quem decidiu fazer algo. Rosane, se eu errar, a história vai ficar mais interessante por causa da virada. Aleluia. 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 Diga comigo, o céu não se impressiona com quem não faz nada. Oh, aleluia. Amém. E essa honra que Maria dispensou, queridas, incluiu ela na história. Depois da sua morte, quantos 1000 anos? O povo ainda falando dela. Então eu vou dizer uma coisa a você.
Deixe que seja caro. Deixe que lhe custe algo. Sabe de uma coisa? Esteja disposta a abrir mão de qualquer coisa que seja para honrar a Deus e os princípios da palavra dele. Esteja disposta a abrir mão de qualquer coisa que seja para honrar as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Esteja disposta a qualquer coisa que se for para honrar a igreja do Deus vivo. Esteja disposta a qualquer coisa se for para honrar. Queridos, olha, foi princípio de Deus, honre. Porque você nasceu para ser um sucesso. Diga, eu nasci para ser um sucesso. E não vou viver na superfície. Aí a minha pergunta é, o que é que você tem tentado se agarrar? Que você sabe que não está funcionando, mas você insiste em andar em ciclo. E não deixa a sua história ecoar. Aleluia. Estou falando com alguém aqui? Aleluia. E a gente precisa entender, sabe, queridos? Agora, eu só quero pensar com você em algo. Essa história que eu li para você, ela também está contada lá em Lucas, no capítulo 7. Lucas conta a história dessa mulher. A Bíblia só diz assim, uma mulher ou pecadora. A Bíblia não diz que ela era uma pastora. A Bíblia não diz que ela era uma profeta, uma bispa, uma apostilha. A Bíblia não diz que ela era uma pregadora, nada. Ela era simplesmente uma mulher, digo, uma mulher. Pecadora, né? Até. E aí, a gente vê que quando essa mulher resolve fazer isso, que termina o capítulo 7 de Lucas, e entra no capítulo 8 de Lucas, meu Deus do céu. Olha o que acontece. No capítulo 8 de Lucas, já no verso 1, põe aqui para a gente ler. Você sabe que quando a Bíblia muda de capítulo, não muda de assunto? Vocês sabem disso? Só foi dividida a Bíblia entre capítulo e versículo para ficar mais fácil da gente se encontrar. Mas a Bíblia é um contexto, é uma carta que tem início, meio e fim. Amém? E aí diz assim, ó, Lucas 1, já dando continuidade àquela história de Lucas 7, dessa mulher que derramou esse bálsamo. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, verso 2, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Quantos andavam com Jesus? 12 homens. Verso 3. E também algumas que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com... Certo. Sabe por que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, com os 12? Porque homem come mais do que mulher. E eles não viviam sem comer não, viu gente? Pelo contrário, leia a Bíblia que você vai ver que às vezes eles iam na frente, preparando pousada, nas pousadas, para receber Jesus e os outros. E Jesus não saía de lá de madrugada com a conta pendurada sem pagar, porque ele nunca foi velhaco. Porque tinha mulheres sustentando. Agora, a influência, por isso que eu disse que a importância que você tem influenciando. A influência dessas mulheres em Lucas 8 veio de onde? Diga, da mulher de Lucas 7. Foi murcho esse Lucas 7, né? Diga, da mulher de Lucas 7. Para você ver a influência que você tem. Como quando você decide honrar uma causa, você influencia outras. A pegar junto na mesma causa. A quem você tem influenciado pelo amor de Deus, mesmo que não esteja com o microfone na mão, porque essa mulher não foi para os púlpitos, queridos, mas ela influenciou outras a investir no ministério de Jesus e bancar as contas de mais 12, porque você é uma pagadora de conta. Eu vou dizer de novo, você é uma pagadora de conta do reino. Aleluia. Aleluia! Meu Deus do céu. Como é que você acha que esse evangelho chegou até nós, gente? Se não foi passando de homens e homens e homens. Teve um início, mas alguém bancou esse início e continuou bancando até hoje. Aleluia, aleluia. Sempre tem alguém que vai honrar o reino de Deus.
honrar quem Deus levantou. Não honrava só Jesus, não, honrava também os 12. Meu Deus do céu. Gente, então a gente precisa entender que a gente tem que se alinhar com quem Deus nos chamou, queridos, para nos influenciar, para a gente ser uma influência nessa terra, sabe? E uma coisa que eu quero pedir para você: alinhe hoje os interesses do seu coração, se ofereça como sacrifício vivo, não guarde partes do que Deus quer que você viva ainda este ano, por causa de ninguém que quer ditar as regras na sua vida. Se lance aos pés de Jesus, joga o que você tem de mais precioso, quebre essa desgraça nos pés dele e diga: Senhor, nada me impede mais de ser quem o Senhor me chamou para ser. Aleluia, 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 amém. A gente precisa entender: se tem um talento, sirva com o seu talento. Tem um dom, sirva com o seu dom. Honre o que Deus te deu. Aleluia, glória a Deus, amém, queridas. E a gente precisa entender, tem muitas mulheres ao nosso redor, gente, sabe, paralisadas, porque um dia, ai, meu marido não me reconhece, meus filhos não me reconhecem. Deixa eu lhe dizer, ele te reconhece. O problema é que a gente está perdendo tempo demais com o amor de homens e desvalorizando um amor tão grande, porque ele nos amou de tal maneira. E quando a gente conhece um amor maior, o amor daqui da terra fica tão michuruca. Sabe, querida, deixa eu lhe dizer, não mendigue amor de homem nenhum, porque um homem já morreu por você. Aleluia, 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 aleluia. Um homem já derramou até a última gota de sangue por você. Ele deu a vida por você. Aleluia. E tem mulher paralisada: meu marido nem me disse hoje que me ama. Problema dele, perdeu o playboy. Você abre a Bíblia e lê: ele me amou de tal maneira. E sabe que esse bálsamo que Maria derramou aos pés de Jesus, Maria não, Maria é outra mulher que derramou. Que essa mulher derramou aos pés de Jesus. E ela está alegando para Maria também. Você sabe para que elas usavam esse bálsamo? Para o dia do casamento. Não tem nada mais importante para a mulher do que um dia do casamento, querido. Aquilo era o dote dela. Mas sabe o que eu acho que essa mulher pensaram? Rapaz, o que é que eu tenho de melhor que eu possa dar a homem que Jesus não mereça? O que é que você tem de melhor para dar a homem que Jesus não mereça primeiro? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Então, queridas, eu percebo, sabe de uma coisa? Que realmente hoje é uma tarde de alinhamento, para a gente não estar barateando a nossa existência, sabe? E vivendo, investindo em coisas que não é honrar. E a gente deve honrar a Deus acima de todas as coisas. Honrar as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. E deixa eu abrir um parênteses. Você pode estar aí me ouvindo e dizendo assim: Rosana, você não conhece o meu marido, nem você o meu. Estamos quites. Aleluia. Rosana, mas meu marido não é crente, o meu é. Mas nem sempre foi assim. Porque eu fui para a igreja e ele disse: nunca me chame para entrar numa igreja de crente. E deixa eu te dizer, o que foi que fez ele querer ir para a igreja? Porque tem mulher que diz: mas ele não é crente. Sim, mas a Bíblia diz que a mulher, ainda que o homem ainda não obedeça à palavra, se ela decidir honrá-lo, ele é ganho. Aleluia. Seu marido nunca vai ser ganho com desonra. E sabe o que aconteceu comigo? Comecei a honrá-lo. Comecei a respeitá-lo mais. Porque o respeito de uma mulher para com seu marido faz ele ser o melhor que ele pode.
Mas o desrespeito de uma mulher para o seu marido, ainda que ele tenha algum potencial, ela enterra. Porque é vergonhoso uma mulher que desrespeita o marido. Que ninguém acredita nele, entende? Vocês estão entendendo? E eu comecei a honrá-lo. E hoje, se ele for dar o testemunho, ele vai dizer. Ele diz assim, a forma como ela começou a me tratar, calada, sem nunca me chamar para ir para a igreja, fez com que eu fosse. Bíblia. Porque, queridas, eu estou dizendo, você está olhando para um milagre, mas eu não era gente, não. Eu não era gente boa, não. E eu peitava de frente, eu discutia, eu dizia, quem está pensando que é? Para querer mandar em mim? Quem está aqui? Mas no dia que eu conheci esses princípios e decidi ativar. Amados, você sabe quem é o meu maior investidor do meu ministério hoje? É ele. Ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Aleluia. Sabe quem mais me elogia? É ele. Sabe quem mais escuta minhas mensagens? É ele. Tem mensagem minha que ele já ouviu não sei quantas vezes. Você sabe o que é isso? Diga comigo, honra. Aleluia. Então eu não estou aqui para dar uma palestra para você, não. Eu estou aqui pregando uma palavra ungida que funciona. Aleluia. E queridas, pelo Espírito, eu vou te dizer, tem mulheres aqui que precisam voltar a congregar. E você não precisa voltar a congregar para uma igreja perto da sua casa. Você precisa congregar numa igreja perto da palavra. Aleluia. 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 Amém. Tem mulheres aqui que precisam pedir perdão aos maridos. Aleluia. Porque às vezes vem para um culto tão como esse, tão maquiada, tão escovada, tão arrumada. Mas eu pergunto, quando foi que você fez isso só para seu marido? Aleluia. Porque você sabe que isso também é honra? Isso também é honra. Ele perguntar, minha filha, vai para onde? Não, meu filho, é só para vocês, tudinho aqui. Estou facinha para você hoje. Aleluia. Aleluia. Não é não? Aleluia. Aleluia. Rapaz, eu vou te dizer, uma mulher sabida, a vida dela é outra. Amém? Uma mulher sábia edifica a sua casa. Então, queridas, olha, eu vou encerrar com isso, porque uma vez chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, a quem nós devemos pagar um imposto? Aí Jesus disse assim, me mostra essa moeda que você está aí. Aí eles mostraram, aí Jesus perguntou para eles, porque tinha coisa que Jesus respondia fazendo outra pergunta. De quem é essa ficha de inscrição? Disseram, de César. Jesus disse, então pronto, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando? Honra, ela é dada por classes. A honra que é de Deus, César não merece. Você não sonega, imposto. Ou você não deixa de dar dízimo para pagar imposto no governo, nem sonega imposto para trazer dinheiro para a igreja. A honra que é de César, a honra que é de Deus é de Deus. Diga, a honra é dada por classes. Então, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Dentro da tua casa, a honra que é do teu marido, homem nenhum merece. Nem aquele bebezinho da bochecha tão rosada. Aleluia. E se chegar um amigo do teu marido na tua casa, você vai receber ele honrosamente. Mas você vai entender, a honra que é do meu marido, na minha casa, homem nenhum além dele merece. A honra que é sua como dona de casa, pode chegar a mulher que chegar na sua casa. Seu marido não pode dispensar para mulher nenhuma a honra que é só sua. Vocês estão entendendo? Embora que a gente honre. A honra que é dos meus filhos dentro da minha casa,
Eu posso honrar os amigos dele chegando lá em casa, posso da melhor forma, mas a honra que é dos meus filhos, amigo nenhum merece. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A honra que é do seu pastor, pastor auxiliar, nenhum merece. Nem pastor que vem visitar a igreja e vai embora, porque quem vai ficar aguentando a bucha tua é teu pastor. Então, sabe, porque às vezes chega um ministro de fora, o povo aclama e chama para almoçar, e para jantar, e para pagar cafezinho, e para o seu pastor. Aleluia. Vocês estão entendendo, gente? A honra que é da esposa do teu pastor, querida, mulher nenhuma merece. É só dela. As outras merecem honra, também merecem, mas não no mesmo nível. Quem está me entendendo aqui? E a honra que é de Deus, aí é inegociável. Você nunca pode pegar o dinheiro do seu dízimo, que é honra a Deus, honra a Deus. A Bíblia diz que dízimo é honra a Deus. E dizer assim, não, mas fulaninha está precisando de umas compras de supermercado, está passando fome, eu vou pegar esse dinheiro do dízimo, vou fazer umas compras e levar lá. Eu vou te dizer, fulaninha não é Deus, e Deus não divide a honra dele com ninguém. Entende? Então você honra a Deus e pega do teu dinheiro, das tuas compras e dá para fulaninha. Aleluia! Porque se a gente não ajustar, meninas, essas coisas, a gente vai viver uma vida aqui andando em ciclo. E está na hora da gente ver o evangelho acontecer. Está na hora de milagres invadirem a sua casa. Está na hora de você ter um casamento melhor. Está na hora dos seus filhos se derramarem aos pés de Deus. Está na hora de você andar em plena saúde. Está na hora. E seu ano de 2025 não vai ser o mesmo. Quem está pronta para milagres aqui? Sabe que eu estava lendo um livro de Mark Hanks e ele disse isso? Ele disse exatamente isso. Ele disse um dia, eu amo pipoca. Ele disse, eu coloquei um saquinho de pipoca no micro-ondas. E haja o micro-ondas rodar com o saquinho de pipoca e nada da pipoca sair. E ele disse, mas como assim? A gente põe um saco de pipoca, é 3 minutos, não é, gente? É ou não é? Aí ele disse que quando chegou perto do micro-ondas que olhou, o micro-ondas estava na função descongelar. Aí o que ele fez? Ajustou a potência e botou o saquinho. Ele disse, dentro de 3 minutos eu recebi minha pipoca. Aí ele faz esse comentário, que aquilo me chamou muita atenção. Ele disse, sabe por que tem crente? Entra ano e sai ano. Estou esperando a promessa de Deus. No dia de Deus, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Quando Deus quiser, e rodando, e nada acontece, e nada acontece. Sabe por quê? Tudo que está precisando é ajustar a potência. Na hora que você ajustar a potência com a potência do céu, você vai ter em 3 minutos o que você está esperando por 30 anos. E hoje, já sabe qual é a potência a ser ajustada? Diga comigo, honra. Ajusta essa potência. E você vai ver seu marido mais crente do que você. Sabe aquele menino dando trabalho? Você vai ver ele derramado, chorando aos pés do Senhor. Louvando a Deus aqui. Porque eu nunca vi um menino sabido como esses. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos para o alto. Senhor, a tua palavra foi semeada. Jesus disse que a semente incorruptível seria a tua palavra. E o próprio Jesus disse, essa semente vai cair em vários tipos de solo. Vai cair num solo aonde à beira do caminho, onde o diabo vai roubar a palavra. Outras vão cair entre os espinhos, onde os cuidados vão sufocá-la. Outras vão cair em terreno pedregoso, e por cada pedra não vai sair raízes. Mas Jesus disse, mas tem uma que vai cair num bom solo. E Pai, eu estou crendo que hoje essa palavra caiu num bom solo. Eu creio que essa palavra caiu num bom solo. Nós recebemos e acolhemos a sua palavra em nosso coração. Pai, eu creio em testemunhos no próximo Plenas. Testemunhos. Eveline vai abrir aqui para testemunhos. E vai ser tanto milagre, tanto milagre.
Aleluia, porque sua palavra não volta para ti vazia. E mulheres que estavam se perguntando, Senhor, por que ainda não aconteceu? Será que o Senhor não está me vendo? Elas vão dizer, eu só precisei corrigir essa questão da honra. Honra ao meu Deus, honra a minha família, honra o chamado que Deus tem para mim. Querida, pelo amor de Deus, pare de dar desculpas e comece a dar respostas. Aleluia. Honrar o serviço. Meu Deus do céu. Muito obrigada, Pai. Se você está aqui, ou de repente você veio convidada por alguém para honrar o convite de alguém. Mas honra, queridos, tem resposta. E você está aqui, mas você nunca fez de Jesus o Senhor da sua vida. Ao ponto de você ama Jesus de todo o seu coração, mas você nunca fez uma oração pública, entregando sua vida a Ele. E Jesus disse, aqueles que me reconhecerem publicamente, eu também o reconhecerei diante de meu Pai. Mas aqueles que me negarem publicamente, eu também a negarei diante de meu Pai. E se você está aqui e não quiser vir sozinha, quiser vir com a pessoa que te convidou e disse assim, Rosana, eu quero entregar a minha vida a esse Senhor. Eu quero crescer nos princípios da palavra. Eu já percebi que do meu jeito não dá certo. Eu já percebi que na força do meu braço não vai. Ou Deus entra nessa parada ou nada acontece. Essa tarde é por glória. Essa tarde é para você. Essa tarde é para você.